Hoje, né, a gente tem a presença da mulher em todos os lugares, né? A mulher é médica, é advogada, está na política, né? Para mim, a vida da mulher no campo é uma coisa muito importante, porque toda vida nós lidou, né? Aí era só nós, a mamãe e nós, né? Fazia tudo, nós fazia cerca, nós matava capada, minha mãe matava e nós ajudava, né? Não, a minha mãe foi uma pessoa assim que a mãe, eu não posso falar que a mãe foi o homem e a mulher da casa, porque meu pai era muito trabalhador, muito lutador, só porque meu pai cuidava lá da roça. Mas essas coisas de tirar leite, cuidar de porco, galinha, levar comida na roça, isso era minha mãe, né? Sempre foi minha mãe. Meu pai levantava cedo, amolava a enxada e trabalhava muito. Trabalhava com 10, 15 peão na roça, mas em casa era minha mãe. Quando ele chegava, já tinha arrumado tudo, ele ia descansar, né? E ela sempre na luta, né? E ela viveu assim, aí ele faleceu, aí que ela tomou conta mesmo de verdade, né? Que aí nós somos só 3. Eu nasci, né, e cresci no meio rural, né? E sempre vi o trabalho da minha mãe no meio rural. Minha mãe trabalhava muito, ela buscava água longe, tinha aquele tanto de menino pequeno, tinha que buscar água longe, fazer comida para peão, né? Carregar, comer para os peão na roça. E assim, muitas vezes o trabalho dela não era reconhecido, né? Que antigamente as mulheres só trabalhavam, não lembro dela participar de nada, assim, né? Sair, participar de alguma coisa, porque não tinha tempo. A gente nasceu e foi criado na zona rural e minha mãe era uma trabalhadora rural. Apanhava café, fazia farinha, fazia polvilho, fazia o sabão caseiro, cuidava das crianças, né? Porque era um número de filhos, 9 filhos. E então ela fazia todo esse tipo de trabalho, socava no pilão, né? O café, o arroz, era tudo manual mesmo na zona rural. Era 10 peão na roça, quase todo dia. Minha mãe fazia comer para os peão, lavava roupa, lavava vasilha, arrumava casa e ajudava ainda a capinar quintal, tratar de porco, apartar vaca, isso tudo era minha mãe. As mulheres têm dupla jornada, elas trabalham, além de em casa, elas ainda têm outras, né, obrigação, elas trabalham muito. Então a mulher do campo tem que ter muito valor. Não é só o homem que trabalha, a mulher também trabalha. Além do serviço de casa, a gente tem os artesanatos, tem uma costura, outra coisa qualquer, as plantas. O trabalho que, por exemplo, minha mãe fazia e outras mulheres também faziam naquele tempo, não era valorizado, não era contado, sabe? Não contava como trabalho delas. Então, no final das contas, o homem que colheu, o homem que plantou, sabe? A mulher não era contada, né? Não falava da mulher, então era mulher só. Então, o grupo de mulheres sofria, mas cada um sozinha no seu canto, né? E não era valorizada. Não contava aquele trabalho dela como trabalho. Não era visto, né, como uma trabalhadora rural. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos na época, né? Minha mãe, aí a gente nós já era 8 filhos, né? Minha mãe estava grávida de um filho. E no dia do velório, assim, foi um dia que a gente ouviu uma coisa muito triste. Eu, como mulher hoje, né, penso isso. Acho que foi por isso que eu entrei, né, nessa luta de defender as mulheres, de fazer esses encontros para as mulheres conhecer os direitos delas, né, mostrar que nós também podemos, somos capazes. Aí a gente ouviu, né, as pessoas falar assim que essas meninas agora vão todas se perderem. Mas dos meninos homens não falou nada, né? Onde a gente morava tinha uma vizinha nossa que também era uma trabalhadora que ajudava o marido, mas apanhava demais também. Inclusive essa mulher, ela foi morta por marido dela. Ele esfaqueou ela, matou ela, sabe? Era uma mulher muito sofrida. Trabalhava muito, tinha muitos filhos e ela morreu assim, sabe? Ele batia ela quase todo dia, sabe? Uma mulher assim boa, né, trabalhadeira, mas não tinha um pingo de valor. Porque
sei lá, assim, o que a gente já viveu, o machismo era demais. Mulher, casa e filho, né? Cuidar da casa e ter filho e mais nada, né? Era muito difícil, mas a gente tinha que saber conviver com aquilo, porque era assim. Não tinha como você fugir daquilo. Se a gente tinha amor no esposo da gente, se a gente queria uma boa vivência, a gente tinha que conviver com aquilo, porque era assim. Parece que aquilo falava, quando a gente falava assim, fulano é assim, assim, não, mas os pais deles é assim, a família deles é assim. Nossa, eu acho que hoje a vida da mulher está muito boa, sabe? Está bem melhor, que as mulheres estão se libertando, se organizando, né? Eu vejo de fundamental importância a mulher na zona rural, porque da minha família todas as mulheres ajudam o homem no meio rural. Eles ajudam no curral, ajudam no quintal, ajudam na horta. Eu mesmo faço parte disso tudo aí. Eu ajudo a apartar o gado, eu ajudo a fechar uma porteira, eu abro uma porteira, eu faço frete com meu esposo, ele vai buscar gado, eu vou abrir a porteira. Eu zelo do quintal, eu que zelo dos pés de fruta, eu que planto, eu que capino, eu que agoo, eu que colho as frutas, eu que faço as minhas polpas. Eu não sou compradora de polpa, eu produzo as minhas próprias polpas em casa. E sou fazedora de doce, então eu tenho um pouco das minhas frutas, tudo que eu que planto. Então, meu esposo está na lida, eu também estou na lida junto com ele. A gente não tinha carro, e às vezes a gente tinha que ir embora, ir para a cidade a pé, chovendo. Às vezes tinha que ficar pegando carona com as pessoas, aí tinha que ir embora a hora que as pessoas iam, porque a gente precisava da carona. Esse momento aí era difícil. Aí eu lembro de uma coisa também, aí quando eu fui para a cidade, aí a gente passava muita dificuldade. Não sei se eu consigo falar. Aí o meu filho, um dia, eu fiz a comida e tinha pouquinha carne esse dia. Aí eu peguei e não peguei carne. E meu filho pegou e perguntou, por que eu não tinha pegado? Não, é porque eu não quero. Mas eu... tô emocionada. Mas é porque eu queria deixar para ele. Hoje a gente lembra disso, né? A gente ri até, porque... mas foram momentos muito difíceis. Eu não tive estudo, né? A gente fez o quarto ano primário, né? E assim, os pulinhos, né? Um tiquinho no lugar, um tiquinho no outro, que era assim. Quando minhas filhas cresceu, eu falei, eu quero que elas estudem. Quando elas terminou o estudo da roça, eu falei, eu quero que elas estudem. Aí o comentário saiu, né? Que ia para a cidade e ia se perder, né? Isso doía muito na gente, a gente ouviu isso muito. Não pode ir porque não vai dar certo e tal, né? E graças a Deus, hoje minhas meninas estão formadas, todos 4, quer dizer, 2 casados. E nada disso que o povo falou, né? Graças a Deus. Eu sempre falo pro meu filho, sabe? Ele tem um sonho de ser juiz, né? Vive fazendo concurso, estudando. Aí eu falo para ele, quando você formar, você vai escrever um livro. Aí sempre que ele passa uma dificuldade, uma coisa, eu falo assim, aí às vezes não dá certo, eu falo para ele, essa é uma página do livro. E vai chegar um dia que a gente vai escrever e contar o que a gente quer. Os filhos estão saindo para estudar e as mulheres estão ajudando mais os maridos. Eles estão precisando mais das mulheres. É isso que está acontecendo, eu vejo assim. Eu mesma ajudo muito meu marido porque meu filho está estudando. As mulheres estão pegando força, as mulheres estão trabalhando junto com os homens e os homens estão admitindo isso. Eles estão encarando que elas estão meio a meio com eles. Principalmente na produção de leite, as mulheres estão acompanhando os homens em todos os setores, em todos os serviços. As mulheres estão indo por ordenha junto com os maridos. Eu sempre gostei, né, de participar dos trabalhos sociais, dos trabalhos de defesa da mulher também, né? Porque sempre vi muito assim, discriminação contra a mulher, né, desde eu criança. E aí eu senti esse desejo, né? Aí eu fui convidada para trabalhar na cooperativa como diretora secretária. E lá eu vi essa oportunidade, sabe? Eu já era sócia da cooperativa de agricultura familiar de Itapuranga.
Aí eu fui convidada para entrar na chapa, né, para ser a diretora e secretária da cooperativa. Aí a gente fez a chapa, eu, o Mauro e o Ailton, e a gente ganhou. E lá eu vi que era uma oportunidade muito grande para fazer um trabalho com as mulheres, porque eu tinha contato com muitas mulheres, todas trabalhadoras rurais. Eu sempre visitava a casa delas, né, que a gente tinha que ir na casa dos sócios, para estar vendo tudo como que era. Aí eu vi os trabalhos delas, né? Porque a gente tinha aquela preocupação que a gente fazia as reuniões da cooperativa, os homens iam e as mulheres não. E às vezes elas não eram sócias, não participavam das decisões da cooperativa. E a gente tinha aquele desejo, né, que as mulheres também participassem. A gente tinha um projeto na época do PAA, né, Programa do Governo Federal, Aquisição Alimentar, e era elas que produziam as coisas para levar, né? Era doce, era bolo, tanta verdura, era tanta coisa que quando eu vi aquilo eu pensei, nossa, a gente tem que desenvolver o trabalho para as mulheres. Tanto eu quanto o presidente da cooperativa também, na época o Mauro, eles tinham essa preocupação de ter algo para as mulheres lá. Aí veio essa ideia, né, de fazer o grupo de mulheres, para a gente estar encontrando uma vez por mês, para estar conversando, ver o que a gente ia fazer. É um modo também que é da gente mostrar o nosso valor, né? Porque a mulher do campo, ela não é tão vista assim, mas com o grupo das mulheres, nós ficou mais conhecida. E outra coisa também, pra gente é bom até para distrair, né? Para ver as amigas. Eu gosto mais do grupo de mulheres. Para mim representa muitas coisas, que se uma está com problema, a outra ajuda. E a gente ficar sozinha, igual nós que moramos na fazenda, é muito ruim. A gente tem que participar e ter o grupo mesmo, tem muita importância para a gente. Minha mãe ficou viúva, minha mãe veio morar dentro de casa comigo. E aí meus meninos saíram tudo para estudar e logo casou. Foi para Goiânia todo mundo, né? Ficou eu e ela e meu esposo aqui. E meu esposo era agente comunitário de saúde. E ele saía todo dia e nós ficávamos nós duas. Aí teve um período que ele foi preciso estudar, porque se ele não estudasse, ele perdeu o emprego, né? Aí ele foi para Itaporanga estudar, e à noite estudar e durante o dia trabalhar, né? Na zona rural, na área dele. E eu ficava mais minha mãe. E nesse meio tempo minha mãe adoeceu e morreu, né? E eu fiquei só aqui. Eu fui ficando muito triste sozinha aqui, porque durante o dia sozinha, à noite sozinha. E eu chorava muito. E eu estava entrando em depressão. Aí foi ficando bem difícil aqui para mim, né? Aí um dia eu fui em Itaporanga, não conhecia a Selma não. Aí encontrei a Selma no sindicato. A Selma já estava pensando em criar um grupo de mulheres. Aí ela me convidou para o grupo, que ela ia criar um grupo de mulheres, me convidou e eu aceitei o convite dela. E aí a gente começou a encontrar de mês em mês, fazia reunião e lá a gente conversava muito sobre os problemas de cada uma, né? A gente nessa dificuldade que estava passando e tinha outras também. Aí ela convidava psicóloga, convidava médica, vários tipos de gente assim que ajudava a gente nos encontros, né? E aí foi crescendo, e aí começou a ter algum curso para nós, curso de doce, de bolo, de artesanato, de derivado de leite, vários tipos de curso. Assim, com o passar do tempo, cada época aparecia um curso, a gente participava. E foi juntando, aí reuniu bastante, que teve época que nós éramos 40 ou mais. Eles deram um lugar para a gente vender as coisas dentro da cooperativa, do grupo de mulheres. Aí a gente era a Feira do Bolo. E a gente ia todo dia, começou muitas mulheres. Aí depois, assim, devido à dificuldade, elas ter que vir, não sabia dirigir, foi diminuindo, ficou 3. E essas 3 ficou vendendo, a gente colocou os artesanatos, aí não precisava de todas virem, né? Os artesanatos ficavam lá, as pessoas viam e a gente vendia. Mas como a cooperativa cresceu muito, ela virou uma loja agropecuária, a gente não podia ficar lá mais, né? Por causa dos produtos. Aí a gente resolveu, aí nós caminhar com as nossas próprias pernas, não depender mais da cooperativa. Aí a gente fazia os encontros,
cada um levava o lanche, né, da sua casa, a gente fazia aquela partilha. O momento mais maravilhoso do grupo era esse. Uma pegando a receita da outra. Aí eu sempre falo, mesmo agora que a gente consegue comprar, vamos continuar assim, cada um levando, porque é muito bonito, né? Porque leva, partilha, todo mundo come e sobra. Mas aí a gente viu, a gente queria conseguir alguma coisa pro grupo e sempre a Márcia Rabelo, né, sempre me pediu para que a gente fizesse associação, né? Porque senão a gente não ia conseguir projeto, que a gente tinha que ter um CNPJ para a gente conseguir os projetos. A Márcia sempre falava isso para mim, sempre brigava comigo para fazer. Aí a gente conversei com a Maria Mendes, foi até a Márcia que começou a fazer para a gente, aí depois a Maria Mendes terminou, né? E a gente fez a nossa associação. Então eu conheci o grupo quando ele começou lá na cooperativa, porque o nosso trabalho na Emater é isso, né? É dar assistência ao produtor rural, principalmente ao pequeno. Então essas associações foi tudo a Emater que ajudou, né? O estatuto foi tudo feito aqui. Aí quando surgiu, eles me convidaram para participar junto com o grupo, né? Eles me chamaram para ajudar eles a formar o grupo de mulheres rurais. Aí nós começamos com a reunião e daí para lá, de lá para cá, toda vez eu tô junto. No começo dos encontros, as mulheres, algumas mulheres tinham aquele pensamento de que tinha que ter renda. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo era importante para elas, para a autoestima delas. Porque quando a gente passava muito tempo sem encontrar, elas começavam a ligar, mas que dia que vai ter encontro? Tô com saudade, tô precisando falar com vocês. Aí eu percebi que era algo muito mais profundo, né? Esses encontros, que eram onde elas iam conversar, desabafar, ouvir conselhos, contar o que estava passando na vida dela, experiências, né? Uma com a outra. Sempre eu uso falar que eu encontrei no grupo as irmãs, porque eu não tive, porque eu não tenho irmã de sangue, né? Não tenho nenhuma irmã. Nós somos só 3, né? 2 irmãos. E aí as meninas lá, para mim, minhas irmãs. Então, eu considero que foi um remédio. Que eu penso que talvez se eu tivesse continuado aqui, eu talvez tinha piorado, né? Porque eu não saía de casa, né? Não tinha visita, porque a gente morava um pouco afastado aqui, né? Hoje não é tão afastado, mas antigamente aqui era afastado. Eu tenho essa amizade, esse entrosamento com elas. Eu não tinha, assim, não conhecia muito. Depois que eu entrei no grupo, eu achei muito importante, sabe? Esse grupo para nós. Porque é um grupo que a gente pode contar uns com a outra. E também a importância de se reunir umas com as outras, trocar ideia umas com as outras, né? Partilhar o seu sofrimento, partilhar suas alegrias. Então é um grupo muito bom, sabe? Porque nesses momentos, né? Porque esse grupo é um grupo que a gente vê que as mulheres são até mais felizes, né? De estar junto, companheiras mesmo. Eu estou nesse grupo desde o início, desde as primeiras reuniões eu já participo. Começou como assim, eu vou lá hoje tem um lanche, hoje tem uma brincadeira, eu vou lá participar com elas, vou lá ver fulano, e está até hoje. Mas para mim foi muito bom porque a minha venda de doce, a minha produção de doce veio desse grupo. Hoje eu trabalho com produção de doces cristalizados. Eu sou encantada com as mulheres que vendem os produtos na feira do produtor. Lá tá a mãe, o pai, o filho vendendo, né? Umas faz requeijão, outras faz queijo, outras faz bolo, outras faz doces, né? Leva aquelas frutas que elas têm no quintal. Tudo aquilo que perdia lá no quintal, elas levam e vendem. A feira do produtor ela veio para mudar a vida do produtor, porque antigamente você ia vender um ovo, um queijo que você fazia na sua casa, você tinha que chegar lá na cidade, você tinha que perguntar quanto você paga esse ovo aqui.
Agora lá na feira é nós que colocamos o preço. A pessoa chega, pergunta o preço e a gente fala. Então mudou a vida, eu acho que da mulher mudou demais a vida. Mulheres que às vezes não tinha nenhuma renda, né? E hoje a gente tem de tudo na nossa feira, sabe? É doce, é bolo, requeijão, até azeite, né? Que é anos que a gente não vê. Lá tem uma mulher que vende, outro dia eu estava olhando e pensando, né? E a procura é muito grande, por quê? Porque não existe mais. Mas a nossa feira conseguiu levar. Eu vejo esse grupo mais como é que eu vou dizer? Um acolhimento. É mais uma terapia, mais uma forma de reunir, de estar com as amigas. Hoje nós vai participar de tal coisa, hoje nós vai estar lá, hoje a gente vai conversar. Mais um meio de amizade. Lá é muito bom, sabe? Todo mundo muito amiga, é uma ajudando a outra, é uma consolando a outra. Então, eu me senti muito bem lá com elas. Eu acho que para as mulheres é sempre importante, porque uma pessoa sozinha é difícil conseguir alguma coisa, mas à medida que a gente junta forças, se torna mais fácil alcançar um objetivo, conseguir sua maior independência, estar mais inserida no meio da sua subsistência, conseguir sua subsistência com o seu trabalho. Porque ali tem muitas coisas, cada uma faz uma coisa. Porque muitas vezes as mulheres trabalham muito e não é valorizada, né? Porque geralmente, às vezes, a mulher que faz tudo, faz o produto, faz tudo, às vezes o homem vende e fala, é de fulano, né? Não, mas hoje em dia está diferente. Hoje está mais mudado, as mulheres estão mais ativas, principalmente o grupo de mulheres ajuda a gente nisso, sabia? Nós nos valorizar, nós impor nossas coisas, que de primeiro não tinha isso, né? Agora é nós que toma conta do que é nosso, né? Isso está valorizando as mulheres do campo. Porque a minha farinha, por ela ser artesanal, ela é bem mais valorizada, né? Tava vendendo de R$10, agora estou vendendo de 12 o pacotinho. Ele é umas 600 gramas. E dá uma recompensa boa. O grupo de mulher, para mim, foi muito bom, sabe? Eu estou no grupo desde que começou. Eu afastei por uns 2 anos por causa da doença do meu esposo e a minha doença também. Eu fiquei afastada um tempo, acho que uns 2 ou 3 anos. Agora eu voltei. Só da gente estar ali junto, né? E tendo as reuniões, conversando, as coisas do dia a dia, é muito bom. O grupo de mulher, para mim, é quase uma terapia. E a gente, né, para conseguir esse grupo, chegar onde a gente chegou, a gente teve muito apoio. Então, eu quero falar das pessoas que apoiou o nosso grupo, né? Na época, a Dona Generosa, que era presidente do sindicato, né? Eu admiro muito ela foi uma ótima presidente do sindicato, sendo mulher, né? A força que ela tinha. Ela não sabia dirigir, ela aprendeu a dirigir, vinha todo dia lá do meio rural para trabalhar no sindicato. E ela apoiou o grupo de mulheres. A Emater ajudou nós demais, né? Na pessoa da Maria Mendes, que deu curso para nós. Hoje tem mulher que vende doces dos cursos que ela deu para nós. A gente fazia doce lá na Emater, vendia e o dinheiro era do grupo, né, das mulheres. E tudo que ela ensinou para a gente. O que é a nossa intenção como agente, como da Emater? É ajudar o produtor e a mulher a se encontrar, a produzir mais, a ter, né, uma rentabilidade melhor, a ser dono do seu próprio negócio, a ser protagonista da sua história, né? Também tem a Dona Augusta, que caminhou muito com a gente também, ajudou muito o grupo. A Dona Augusta, que também já foi presidente do sindicato. O Mauro também, na época ele era presidente da cooperativa e ele deu muita força, né, pro grupo. Ele sempre apoiou as mulheres lá na cooperativa. O Wilmon também, que depois o Mauro saiu, o Wilmon ficou no lugar dele, na presidência da Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapuranga. E outro parceiro da gente, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, é o Padre Celso. Ele sempre deixou a gente fazer os encontros lá na igreja, sempre participou com a gente, sempre deu força, né. E a gente tem outro parceiro, né, que desde quando começou ajuda a gente, né, ele é o meu cunhado, né, o Valtuir. O Valtuir, ele é, não sei nem como falar, do tanto que ele ajudou a gente, sabe? Ele sempre ajudou, sempre me orientou em tudo. Ele sempre apoiou a gente em tudo. Então também o Valtuir é um parceiro.
A minha irmã também, a esposa dele, sempre ajudou, me ajudou, sempre tinha que fazer convites, ela me ajudava, é os dois. Uma pessoa que também fez a diferença foi o nosso prefeito Paulinho Miller. Ele sempre apoiou o grupo, né? Sempre que a gente convida ele, ele vai para conversar com as mulheres, para oferecer apoio para a gente em tudo que a gente precisar. E ele também disponibilizou um lugar para a gente vender nossas coisas. A gente ainda está estudando, né, para ver como que vai ser, mas eu agradeço muito ele por isso. E foram muita gente, né, que ajudou diretamente, indiretamente. O grupo, para mim, na minha vida, é algo muito importante. Acho que mudou a minha vida, sabe? Porque eu saber que eu tenho aquele grupo para me poder estar passando para as mulheres, né, sobre os direitos delas. A gente sempre traz palestra para elas, né. Teve uma época que a gente fez uma palestra sobre ética. A gente convidou o Cláudio, né, Tavares, que ele também é um parceiro do grupo de mulheres. Ele já deu muitas palestras para a gente, eu agradeço ele. E para elas, nossa, ela achou bom demais, porque ele falou de tanta coisa, né, de como comportar, né, nos lugares, muita coisa que elas não sabiam. Então, foi algo muito importante. Psicólogo, né, quando a gente levava psicólogo, ela achava bom demais também. Com médico, a gente sempre traz aquilo que é do interesse delas. E elas gostam muito, porque se a gente demorar muito a levar uma palestra, alguma coisa, elas perguntam, né? Agora, com a associação, é tudo muito mais fácil. Ficou tudo mais fácil, né? Aí a gente agora está numa luta, assim, de querer levar pessoas mais jovens também para participar, porque as mulheres do grupo já está de mais idade. Claro que a gente quer a participação dela, mas a gente fica pensando no futuro, né? Que a gente quer que ele continue, mesmo quando nós não der conta mais de participar, a gente quer que ele cresça. É igual outro dia eu visitei as mulheres coralinas e eu fiquei encantada que eles agora estão fazendo formação para as filhas das coralinas, né? Para que elas também, para que o grupo nunca morra. Porque quando não tiver as mais velhas, né, os jovens já estão lá preparados. E a gente também tem essa preocupação. Tem umas jovens que já associou e a gente está muito feliz com a participação delas. A gente vê que a força delas é muito maior, elas ficam aquela vontade, né, de lutar por aquele grupo. Então é algo muito bom essa luta pelas mulheres, pelos direitos das mulheres. Provar, né, que nós mulheres também podemos e somos capazes.